Olá pessoal, vamos continuar com a nossa aula sobre o Egito Antigo. Na verdade, no vídeo passado sobre o Egito, eu expliquei muita coisa, né? A gente pôde ver muita coisa sobre essa civilização tão incrível. Sobre o que eu vou falar hoje? Eu vou fazer alguns pontos, né, importantes sobre o Egito e que se faz necessário para que a gente compreenda melhor o conteúdo. Primeiro vamos entender, eu cheguei até a comentar, acho que no vídeo passado, que o Egito no início, ele era dois reinos, né? Você tinha o reino do Baixo Egito, é isso mesmo, olhando para o mapa você vê que ele fica em cima, né? Já na parte mais fértil, né? Onde você vai ter a proximidade com o mar Mediterrâneo, e o reino do Alto Egito, que era a parte mais seca, mais árida, né? Menos fértil. E nesse período, esses dois reinos meio que disputavam o tempo todo quem controlaria a região toda e quem unificaria o Egito em um único reino, em um único estado, né? E essa disputa vai acontecer e o rei do Alto Egito, chamado Menés, vai vencer a disputa e vai unificar todo o Egito. E aí, a partir daí, o Egito vai ser uma região governada por um único rei. No Egito, o rei era chamado de faraó. Lembrem-se disso, a gente já falou. E esse faraó governava num sistema teocrático, também já falamos, onde o rei também era considerado o próprio Deus vivo. Agora, bora falar um pouco sobre a pirâmide social. Faraó e família, né? Alguns nobres vão estar ali no topo, mas o faraó sempre, né? O faraó e a família lá no topo da pirâmide. Em seguida, você vai ter os sacerdotes, que eram os responsáveis pela religião. Lembrem-se que alguns nobres vão estar muito próximos do faraó. Então, eles vão estar ali praticamente de igual para igual com os sacerdotes. Você vai ver geralmente pirâmide assim: faraó e família, sacerdotes, nobres, soldados, né? Aí você vai ter artesãos, camponeses e escravos. Não é uma pirâmide errada. Porém, o que a gente precisa entender é que cargos como o vizir, né? Quem era o vizir? O vizir, ele era como um primeiro-ministro, um braço direito do faraó. Aquele nobre que sempre estaria ao lado do faraó, ajudando, contribuindo para organizar o Egito. Então isso é interessante a gente não esquecer, porque muita gente se prende à formação de uma pirâmide como se ela fosse assim, algo estático. Existia essa disposição dentro da pirâmide, mas a nobreza também estava muito próxima do faraó, por fazer parte dela, inclusive, alguns parentes, né, do próprio faraó em questão. Dependia de qual faraó, né, fosse. Nesse grupo de sacerdotes, a gente vai ter também uma classe chamada e muito conhecida, que eram os escribas. E quem é o escriba? Óbvio que o nome já deixa um pouco claro. Escriba eram aqueles que dentro do Egito Antigo sabiam escrever e usavam a escrita para registros de economia, para registros religiosos e para registros históricos, claro. Então, ao escriba era dada muita responsabilidade, certo? Não esqueçam disso. E aí, já que nós falamos dos escribas, vamos falar da escrita egípcia. Qual era o nome da escrita no Antigo Egito? A escrita eram os hieróglifos. E como eram representados os hieróglifos?
os hieróglifos eram representados a partir de símbolos, né? Que representavam ideias, né? Que tinham os seus significados e que constituíram uma escrita muito valiosa e complexa no Egito Antigo, tá? Então, cabia aos escribas o domínio dessa escrita e, óbvio, que vários nobres e sacerdotes também sabiam no Egito Antigo ler e escrever. A escrita, durante toda a antiguidade, ela foi um privilégio daqueles que tinham dinheiro, certo? Que tinham bens, que tinham poder. Então, sobre o que mais nós temos que falar? Falamos muito sobre o Rio Nilo na aula passada, esse rio tão incrível, né? Que conduzia a vida no Egito Antigo, conduzia as embarcações e era o grande protagonista do comércio durante toda a antiguidade egípcia. Falamos também sobre religião, né? Então eu tô aqui pontuando com vocês para que vocês não esqueçam de, na dúvida, recorrer ao vídeo passado, certo? E sobre o que mais a gente pode falar no Egito Antigo? Eu sei. Sobre um faraó chamado Amenófis IV, que decidiu tornar o Egito, essa civilização tão misteriosa e fascinante pelo seu politeísmo, ele decide juntar todos os deuses e dizer que a partir de então o culto vai ser a um único Deus, que ele vai determinar com o nome de Atom. Atom, quem seria Atom? Atom seria o disco solar. Para ele, toda a força, tudo aquilo que regia, né, o poder no Egito Antigo, poderia ser dedicado a um único Deus, o Sol. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai trocar o seu próprio nome, de Amenófis IV, para Akhenaton. Olha, Akhenaton. Ou seja, seria ele próprio, né, a personificação desse Deus, desse único Deus vivo. Essa tentativa de monoteísmo, né, no Egito Antigo não vai, né, ter muito sucesso. Inclusive, uma figura muito curiosa e muito conhecida que a gente tem que falar, ligada a Akhenaton ou a Amenófis IV, é a Nefertiti, né? Nefertiti, que foi sua esposa e que era considerada a mulher mais bonita do Egito Antigo. O Egito Antigo vai ser dividido em Antigo, Médio e Novo Império, tá? E aí você vai ter todo um desenvolvimento, você vai ter uma série de combates, de conflitos, para guerras de conquista. O Egito vai conquistar a Palestina, vai conquistar a Núbia, né? Vai sair conquistando vários povos e se tornando naquela região um poder, né, concretizado. E a gente sabe que, como tudo que gira em torno do Egito, vem aquelas questões que são mais comuns, como, por exemplo, falar sobre a história de Moisés, que nós falaremos na aula sobre os hebreus, né? Mas Moisés foi um príncipe, do Egito, que na verdade era uma criança hebreia que foi criada como sendo um filho do Egito, né? E aí tem uma história incrível sobre os hebreus dentro do Egito e essa escravização desse povo que foi assim histórica, que você vai encontrar tanto nos registros, nos livros de história, como também na própria Bíblia. O que mais? Você vai ter Cleópatra, né? Quem não gosta de ouvir falar de Cleópatra? Ao redor de Cleópatra tem todo um fascínio, tem muita fantasia também, né? Mas tem todo o fascínio sobre essa incrível faraó mulher, né? Que mulher foi essa,
né, que tinha todo o poder nas suas mãos, que mesmo sendo mulher controlou, né, uma região tão vasta, tão próspera, uma mulher que ostentava riqueza e poder e controle sobre os homens. Cleópatra vai ficar muito famosa, de um lado, pela sua prosperidade, mas do outro lado, por tudo aquilo que gira em torno da sua morte, né? Cleópatra teve um relacionamento com um general e cônsul romano chamado Júlio César, e outro relacionamento, né, do qual inclusive ela vai ter um filho com o Marco Antônio, também outro grande conquistador, né, que compunha a República Romana. Então, assim, sobre esse momento e sobre essa história, Cleópatra, no final, né, da sua vida e do seu poder, quando o Império Romano, de fato, já havia sido consolidado, e quando esse poder, na verdade, está se consolidando, né, o Império Romano, mas o Egito, ele era desejado por todo mundo. Qual era a grande nação naquele momento, como Roma, né, crescendo em república e prestes a se tornar um império, que não queria dominar o Egito, um território tão vasto e tão rico? E é nesse momento que Cleópatra, ao se sentir acuada e sabendo que seria dominada pelos romanos, consequentemente, por ser inimiga, né, presa, ela decide se matar. E aí todo mundo, né, quase todo mundo sabe que Cleópatra se recolhe, né, aos seus aposentos e, segundo a história, ela coloca a sua mão, deita na sua cama e coloca a sua mão dentro de um cesto com serpentes, né, venenosas, e ela haveria, né, haveria tido, aliás, essa morte, né, causada por ela mesma, porque ela não aguentaria ser presa e dominada pelos romanos. Ou seja, com todo o poder que ela tinha, seria muito difícil, né, para uma pessoa no nível, né, de poder dentro do Egito, aceitar, né, se tornar, a partir de então, uma figura dominada, né, e até mesmo um exemplo, né, do poder de Roma e do enfraquecimento do Egito, que agora havia sido tomado pelos romanos. Então eu espero que vocês gostem dessa aula, espero que vocês nunca deixem de ler e de assistir sobre o Egito, porque todos os dias esse povo, né, nos abre um leque de oportunidades de conhecer e de entender um pouco mais sobre o quão fascinante, né, foi esse povo para a história da humanidade. Então eu espero que tenham gostado e tchau, tchau, até o nosso próximo encontro.